Shalom, a paz de Cristo, salve Maria Santíssima. Iniciemos nossa celebração litúrgica da palavra com o sinal da nossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje celebramos o tempo do Natal, depois da Epifania, um momento que nós vamos bendizer a Deus. Bendito que vem em nome do Senhor, Deus é o Senhor, Ele nos ilumina. Salmo 117, versículo 26 seguinte: o amor de Deus por nós se manifesta de modo sensível, pois Ele enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Diante de Deus nosso Pai, vamos nos confessar pecadores como somos, pedindo perdão pelos nossos pecados. Senhor meu Jesus Cristo, Deus e homem verdadeiro, Criador e Redentor meu, por ser de vós quem sois, sumamente bom e digno de ser amado sobre todas as coisas, e porque vos amo e estimo, pesa-me, Senhor, de todo o meu coração de vos ter ofendido. Pesa-me também de ter perdido o céu e merecido o inferno, e proponho firmemente, ajudado com os auxílios de vossa divina graça, emendar-me e nunca mais vos tornar a ofender. Espero alcançar o perdão de minhas faltas, pela vossa infinita misericórdia. Amém. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Vamos bendizer a Deus com o nosso ato de caridade. Eu vos amo, meu Deus, de todo o meu coração e sobre todas as coisas, porque sois infinitamente bom e amável, e antes quero perder tudo do que vos ofender. Por amor de vós, amo ao meu próximo como a mim mesmo. Amém. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo de vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações de vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Primeira leitura. Leitura da primeira carta de São João, capítulo 4, versículos 7 a 10. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 71. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça ao descendente da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venha a paz,
a todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Evangelho segundo Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Evangelho de Lucas 4, versículo 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos comprar alguma coisa para comer. Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 50 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifiquem e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Estamos vivenciando a oitava da Páscoa depois da Epifania, nesse elo de conhecimento do amor de Deus. E nós bendizemos a Deus, bendizemos ao Pai, Ele que nos ilumina, Ele que nos dá essa luz para enxergarmos o nosso caminho, o nosso caminhar. E Deus se manifestou para nós, como nós sabemos a palavra epifania, epi, aquilo que vem do alto, fania, revelação. Revelação que vem do alto, aquilo que estava como um mistério, um iceberg escondido, Deus se manifesta. E Ele se manifestou por meio do amor. O amor de Deus por nós se manifesta de modo sensível, pois Ele enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. E nós, o nosso papel de cristãos, nosso papel de criaturas, filhos adotivos de Deus agora, é de transformar o amor de Deus em ações benéficas em favor do próximo, é tornar praxis aquilo que escutamos do Evangelho. E a primeira leitura, a leitura da primeira carta de São João, João 4, 7 a 10, justamente João, um dos discípulos prediletos de Jesus, entendeu muito bem o que significa o Evangelho, quando ele vai dizer logo no versículo 7, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele
que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Devemos conhecer Deus a partir do amor. Se nós conhecermos Deus de outro modo, nós não vamos conhecer verdadeiramente quem é Deus. Deus, ele é amor. Quem não ama, não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor e ele se manifestou de forma pelo amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós, enviando o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida plena, vida em plenitude por meio dele. E nisto consiste o amor de Deus. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Por isso a nossa missão, após sermos criados por Deus, porque nós somos criados por um gesto de amor de Deus. Deus nos criou porque ele nos amou. E a nossa missão é encontrá-lo. E nós sempre dizemos aqui, nós não o encontraremos senão por meio da oração, mas a oração, se nós colocarmos a letra C no início, vai formar coração. O coração tem que estar unido na oração. E a ação no final, ou seja, a ação que é o ato de amor, de amar, formar uma só palavra, onde nós vamos entender o sentido do que significa essa epifania. E o Salmo responsorial, Salmo 71, nós bendizemos a Deus no refrão dizendo: os reis de toda a terra hão de adorar-vos ao Senhor. Isso quer dizer que Deus é o Deus de todas as nações. Ele quer formar um só povo, uma só nação, uma só língua ao redor do seu amor. E o Evangelho de Marcos, capítulo 6, versículo 34 a 44, vai mostrar o que significa esse amor. Jesus se manifestando diante de uma multidão numerosa que estava necessitada, e Jesus vai sentir logo o que foi compaixão, porque esta numerosa população estava como que ovelhas sem pastores. E começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Nós devemos ter esse olhar de Jesus, primeiramente, para sentirmos o que significa o apelo de Deus nessas leituras de hoje, no sentido de conhecermos o amor de Deus nessa prática de Jesus, de sentindo pena daquela população. E sentir pena ali, como sempre dizemos, o sentir pena de Jesus é se colocar no lugar da pessoa, não é aquele sentir pena de dizer coitadinhos. Jesus Cristo, ele se insere no meio daqueles que estão justamente dispersos, ele organiza. Isso é sinal de mostrar-se pastor de uma comunidade que visa se inserir, organizar-se. E Jesus vai dizer para os discípulos: dá-lhes vós mesmo de comer. E os discípulos não entenderam. E eles vão dizer para Jesus: queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhe de comer? Mas em algum momento Jesus disse: pegue o dinheiro e compre pão. Jesus não falou isso. Jesus vai completar depois dizendo: quantos pães tendes? Ide ver. E eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Muitas vezes a gente está pensando em ajudar, já pensa logo que é preciso tirar o dinheiro. Muitas vezes um gesto de amor, um gesto justamente de partilha daquilo que a gente pode dar, daquilo que a gente tem, significa esse amor de Deus no meio de nós. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. Aí o sentido da organização. E Jesus organizou aqueles grupos que estavam dispersos e todos sentaram formando grupo de 100 e de 50 pessoas. Jesus mostrou o poder que tem a organização, o poder que tem a sociedade quando ela está organizada em grupos. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu, dando aos discípulos para que os discípulos distribuíssem para todos. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos, diz a palavra, todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão, dos peixes também. E vamos concluir dizendo assim: quando se organiza, quando todos colocam em partilha, o que se tem dá para todos.
o número dos que comeram os pães eram de 5.000 homens, diz o Evangelho. Por isso, vamos hoje nos alegrar, entender o sentido da Eucaristia também que está aí presente, o sentido espiritual dessa leitura, de que Cristo veio nos alimentar do pão que não perece. Aquela população mais tarde estaria indo atrás de Jesus pelo interesse do pão material. Muitas vezes a nossa expectativa é de um Jesus que nos deu o pão material e muitas vezes esquecemos desse pão espiritual do qual ele se faz presente na Eucaristia, no Santíssimo Sacramento do altar, e nós não temos justamente essa iniciativa de irmos atrás daquele que é o nosso pastor, e muitas vezes ficamos como que ovelhas sem pastores porque não estamos indo na direção do pastor. E bem de tardinha, a fome se apodera de todos. E muitas vezes é no entardecer que essa fome está a se aproximar de nós também, nessa situação de estarmos como que ovelhas sem pastores, de estarmos dispersos e não em grupos como devemos estar naquele momento que nós celebramos no altar a celebração dos dons de Deus como pão para nos alimentar. Vamos pensar um pouquinho, quantas vezes tenho buscado a Eucaristia, quantas vezes tenho ido em direção a esse pão que nos alimenta, quantas vezes tenho sido, após esse alimento do pão material também, que é o pão que nós nos alimentamos no nosso dia a dia, quantas vezes tenho pensado naquele que não tem pão para comer, daquele que não tem do que se alimentar. Essa capacidade humana e espiritual que devemos ter no sentido de abraçar o Evangelho, de colocar em prática o ensinamento de Jesus Cristo, de colocar em prática o ensinamento de Deus. Aprendamos com Jesus a sermos solidários, partilhando o que temos, somando o que temos com aquele que não tem, nós vamos poder formar essa organização, essa sociedade mais justa, mais igualitária, onde os mais pobres e sofredores também possam comer, possam se alimentar, possam ter a dignidade que nós desejamos. Portanto, vamos lutar por um mundo mais justo, porque diante de uma sociedade egoísta, nós não nos assemelhamos a esse Deus tão bom e misericordioso que nos revelou seu amor. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó Hóstia Celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito. Preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo. Dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela santa Eucaristia as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus, e concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Quem reza se salva, e quem não reza se condena. Quantas almas estão a se lamentar, a bater no peito na condenação eterna, dizendo: bastava eu ter rezado, era tão fácil a salvação, era facílima, mas eu não rezei. Portanto, como criaturas de Deus, Deus nos deu essa missão. Fomos criados por amor a Ele e devemos manifestar o nosso amor para Deus, indo na direção desse que é o autor da vida, que nos deu a vida, Jesus Cristo, numa manjedoura. Vamos receber assim Jesus da forma amorosa na nossa oração, também praticando o amor como Ele nos ensinou. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo seu like, inscreva-se, toque no sino das notificações, compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe os seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima, salve lírio branco da Santíssima Trindade, rosa brilhante que embeleza o céu, salve Santa Mãe de Deus.